Fala, Brunão! Beleza? Tudo certo? Tudo jóia? E por aí, Aí, tudo ó. beleza? Tudo bem, tranquilo. Tudo beleza. Ó, demorei 5 minutinhos aí, mas eu tava mandando um vídeo no meu Stories falando que a gente estaria ao vivo aqui. Então, Boa! pode justificar um Obrigado! pouquinho. Obrigado, tranquilaço. Até aproveitei aqui para responder umas dúvidas de modelos de pele e tudo mais, e que, aliás, hoje eu vou querer conversar com você aí. Eu contei para o pessoal que só você dos endorses brasileiros testou o lançamento da Evans, que Ah, já é já nós ótimo. vamos conversar. E Sensacional. como é que tá a quarentena aí, Bruno? Você tá em Los Cara, Angeles? sou em Los Angeles. Aqui aqui é meio-dia, aí são 4 horas, né, da tarde. Então, cara, Isso. a, a quarentena aqui, assim, pra mim, eu tenho um lance mais do estúdio, né? Muito forte, né? Com os meus vídeos, lance de gravação também bastante. Então, assim, bom, outra coisa, só um adendo. Tá mó barulho aqui. Inclusive, eu tentei achar outro lugar da casa aqui, mas não sei se tá fazendo muito barulho aí. Os caras estão arrumando o jardim aqui agora, mas tudo bem. Ah, não tá vazando, não. Tá. Então assim, acaba que no estúdio eu consigo ter uma rotina muito normal, porque o estúdio fica a 2 quarteirões aqui de casa. Então, pra mim tá tudo tranquilo, né? Não é um negócio público que vai um monte de gente e tal. Agora, gig, evento público, qualquer coisa do entretenimento, tá tudo fechado desde o final de fevereiro. Então, assim, toda aquela coisa do hangout, network, de encontrar os músicos e, enfim, fazer toda aquela questão musical fora da internet, tá tudo parado. Pô, sempre foi referência há muitos anos na questão de aulas online, né? A gente. Esse tipo de trabalho. Para você, acredito que seja um pouco mais tranquilo esse tipo Sim, de, para mim não de foi ocasião, né? uma coisa tão ruim que eu consegui manter essa minha rotina que já é de muito tempo construída com a coisa da internet, gravação também remota, né? Às vezes eu gravo lá no meu estúdio com cara da França ou daqui nos Estados Unidos. Tem um que eu gravei agora de Taiwan. Então a gente vai trabalhando assim também. Então nessa parte tá mais tranquilo. Ah, é importante isso que você está falando, porque nessas conversas que a gente tem tido aqui com os endorses em geral no Express Batera, durante as perguntas, a galera conversando, a gente tem visto muita gente, até muita gente bastante jovem, vou assim dizer, que não estava habituado a trabalhar online como músico. Então está muito nessa ocupação de gig, do palco, às vezes nem gravações, tudo, e está tendo que se recriar. Ou seja, você, Exatamente. como é um cara que sempre foi muito ligado, antenado na onda online, que você podia dizer para essa galera que está começando mesmo e já se preparar também profissionalmente Sim, para poder trabalhar de uma forma remota, né? Eu tenho visto que até aulas, o pessoal, tem muita gente que não estava preparado para dar aula online, por exemplo, e exato. que é professor, conceituado. O que você pode dar umas ideias para clarear um pouco a cabeça desses bateras? Legal. Então, a internet, como você disse, quem está começando, não importa aí se o cara está realmente começando na carreira musical ou se o cara já tem muito, já é um veterano aí da batera, também ele pode estar começando nesse lance da internet. Então, hoje, eu acho que não tem mais como o músico ficar usando a internet como o lance de, é questão de marketing, subterfúgio, para não estar presente online. Entendeu? Então, eu acho que assim, o cara hoje, ele quer ser músico, quer ver de música, eu acho que uma parte importante hoje é ter uma posição de alguma forma na internet. Entendeu? Então, não independe de qual estilo, qual jeito você vai se portar, vamos dizer assim. É lógico que tem várias formas interessantes de fazer, mas eu acho que o cara tem que estar na internet. Tem que estar na internet, porque não é toda a parte do trabalho, mas pode te ajudar muito com o trabalho, com o posicionamento. Através da internet eu já consegui vários trabalhos do offline, então, ou seja, várias coisas que foram colocadas na internet, que às vezes até muita gente fala, não tem objetivo, para que isso, para que aquilo, sai daquilo ali e acaba virando um trabalho offline. Então a gente, músico, a gente tem que manter a arte viva, o entretenimento vivo, e os músicos são grande parte dessa questão. Então, se eles não quiserem sucumbir num momento muito estranho que a gente está vivendo hoje, eles vão ter que entrar na internet para, inclusive, ajudar essa máquina a continuar girando, né, da música como um todo. Então, não só como uma coisa egoísta para o seu pessoal, né, tipo, eu quero aparecer na internet, não é isso. É porque a música ela precisa estar presente na vida das pessoas. E muita gente hoje está na internet. Quer dizer, sei lá, a maioria das pessoas estão na internet, tem um celular na mão, independente da condição social. Então, você tem que estar ali para essa pessoa também.
para apresentar sua música para aquela pessoa, para sua música chegar naquela pessoa. Senão vai chegar toda sorte de outras coisas e a gente vai ficar reclamando, porque a pessoa não ouve música, não ouve cultura, não sei o quê. Mas se você não está ali para mostrar também, fica difícil. Então, acho que todo músico hoje, todo cara profissional que quer viver disso, ele vai ter que saber lidar com a internet e não usar mais... Ah, a internet é coisa de marketing, eu vou só focar na música. Não, dá para você focar na música estando na internet da mesma forma. Então, é só alinhar as coisas e vamos trabalhar todo mundo junto, porque o entretenimento não pode acabar nesse mundão, né? Quer dizer, tem que estar dentro de qualquer forma, né? Exatamente. Eu acredito que isso que você está dizendo também é o seu caso, mas para essa galera entender também que isso também se aplica no cara que dá aula, né? Exato. O cara que dá aula vai ter que arrumar um jeito. Eu sei que às vezes a condição no Brasil tem muito equipamento, é caro e tal. Se a gente fosse entrar nessa seara de coisas ia ficar complicado. Mas eu acho que com o mínimo de entender uma estrutura, de você dar aula num ambiente fechado, como se filmar, como se gravar, o mínimo que seja, uma gravação bem simples. Não estou falando nem de gravar peça por peça da bateria, que já é um pouco mais complexo, mas o mínimo para se gravar, poder produzir esse conteúdo, seja para aluno, seja para as pessoas ouvirem sua música. Vai ter que aprender a fazer isso. Tem que estar na internet, não tem outra saída. Exatamente. E aí, voltando a dizer que o fato que você está em casa, né? Você está gravando de casa aí. Sim. Você dá esse pulinho, essa corrida no estúdio aí que você falou que está próximo, né? Exato. Que está perto. Mas independente da pandemia, tudo foi uma semana bastante difícil aí, essa aqui. Cara, tudo, passou, né? Muita coisa aconteceu. Teve a semana passada, com o negócio dos protestos e tal, teve o toque de recolher aqui, né? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa no Brasil e tal. E você vê essa tensão popular, as pessoas aqui, muita gente cobrindo a loja com madeira, com aquelas placas de metal, assim, porque estavam tendo aquele negócio do saque. É lógico que não é a maioria do protesto, não é sobre isso, mas você vê aquela tensão social, né? Então, eu também no meu estúdio acaba que, mesmo sendo perto, teve uns 2, 3 dias que eu tive que voltar 6 horas da tarde para casa. E eu tô acostumado a ficar até as 10, 10 e pouco para continuar produzindo as coisas que eu preciso, né? Então, assim, acaba que várias coisas influenciam nisso também, né? Desde o comércio local, das pessoas que conseguiram abrir porque abriram algumas restrições, até, né, eu com o meu estúdio ali tive que voltar antes, porque você não vai correr o risco, porque o toque de recolher, se você ultrapassa algumas barreiras que a polícia faz, você pode ir preso, se você está fazendo alguma coisa ou não. Então você pode ficar, às vezes, 1, 2 dias na cadeia se você apenas ultrapassar a barreira do toque de recolher, porque é lei, né? Sim. É lei mesmo, né? Municipal e estadual. Então, assim, não pode correr o risco, né? Lógico que eles estão atrás, mas de quem está fazendo baderna. Então não vão parar qualquer pessoa que estiver na rua. Mas se você furar alguma barreira, aí sim. Então é melhor não correr o risco, né? E deve estar uma situação, como você falou, sentiu as pessoas tensas, é bem chato, né? Muita tensão, cara, de todos os lados, de todos os tipos. Eu vi um post hoje, mas eu não entendi muito bem a forma, até como eles colocaram lá o pessoal do... Aí onde você tá próximo do Rainbow Bar também, né? É mais ou menos na região, cara, exatamente. Não exatamente, eu tô mais ou menos a 25 minutos da Sunset. Então, assim... Mas é a mesma lei, né? É isso que eu quero dizer. Porque eu vi um post deles dizendo alguma coisa que eles estavam reabrindo, mas não deve ser... Na verdade, não estava claramente isso. Estavam umas fotos deles com as máscaras dentro do bar, dando bem boas-vindas, mas eu acho que não é que está reabrindo, então, né? Talvez... Exato, eu acho que eles não estão reabrindo totalmente. Eu acho que com evento público, com muitas pessoas aglomeradas, vai ser bem demorado para acontecer. Mas, assim, o delivery, as empresas de comida que trabalham com isso, de repente o Rainbow tem um serviço de delivery lá com alguma coisa da cozinha, então eles devem estar abrindo nesse sentido, entendeu? De repente, menos pessoas, provável. Sei lá, 10, 15 pessoas para tomar um café no bar, alguma coisa do tipo, pode ser que esteja abrindo. Mas coisas grandes, assim, ambientes grandes, com muitas pessoas, eu acho que vai demorar bastante para abrir aqui também. Onde que você estava, só para fechar esse assunto da quarentena, onde você estava na hora que declarou mesmo, começou a quarentena, fica todo mundo em casa, não sai mais, o bicho está pegando? Onde você estava nesse momento? Você estava gravando? Não, estava aqui nos Estados Unidos, certo? Aí você está perguntando? Sim. Estava aqui. Mas você estava no meio de algum trabalho? Como que estava na hora que, de repente, você estava com planos ali de, semana que vem tem um show, tem um disco, só que hoje...
tenho que voltar para casa e já era. E aí, Enfim, como que foi isso? na semana seguinte, eu estava numa série de uns amigos aqui, de um evento bem legal que ia acontecer aqui, que a gente estava indo semanalmente fazer um network com a galera. Então, gente mais importante ali e tal, relacionada à música. Ou seja, o lance do network é offline, ia rolar bastante ali na semana seguinte. Então, eu fiz um primeiro contato na semana, tipo na terça-feira. Aí, sei lá, na quinta ou na sexta anunciou a quarentena. E já estava marcado para a próxima terça. Ou seja, ali já acabou uma coisa que poderia acontecer. Então, assim, nesse sentido do offline, algumas coisas se perderam mesmo. E só vai voltar depois que tudo voltar ao normal. Porque são aqueles músicos que estão todo mundo trabalhando pra caramba e só se encontra na hora de tocar mesmo. Entendeu? Claro. Então, assim, aí eu tive que... E foi bem repentino, né? Como que é? E foi bem repentino mesmo, hora de falar, repentino. parou, acabou. Do nada. O cara falou, segurou. E a gente tinha coisas marcadas. Aí, volta pro estúdio, né? E faz tudo... Tipo assim, tenta criar projetos novos. Inclusive, nesse tempo eu consegui idealizar um novo projeto que eu vou gravar até o final desse ano, muito legal, relacionado até com um spoiler aí do disco do Kiko, né, que vai ser lançado agora. Tem um single agora que sai no dia 16, então eu vou criar um 16 projeto... agora? 16 agora saiu o novo single do Kiko. Hoje é 10, legal. Isso. Aí depois do disco, né, tem todo um planejamento, mas eu já criei um projeto que vai ser em cima desse trabalho do Kiko, que vai ser bem legal, vou gravar aqui. Então, assim, no meio dessa loucura, eu pelo menos consegui planejar e estruturar alguma coisa que eu já queria fazer há um tempo, né? Então, que você, volto a dizer, né, que você tem essa ligação rápida de estar preparado meio que online, né? Exato, que é uma coisa importante para a galera sempre estar esperto. Claro, ninguém espera uma pandemia, uma coisa né, desse tamanho. Mas, é aquilo que eu estava conversando com o Edu Ribeiro na semana passada aqui também, ele falou, gente, deixa sempre um dinheiro de lado, dá um jeitinho. Exatamente. Né? Quem conseguir, a gente não tem muita essa cultura de poupar, de reserva, mas quem conseguir o mínimo que conseguir, tenta criar essa cultura, entendeu? Não precisa começar com muito dinheiro, porque a gente falta, né, geralmente, mas começa com pouco, tenta criar essa cultura de guardar o mínimo que dá, porque numa hora dessa você tem pelo menos um mínimo, entendeu? Para você. Na hora do desespero, né? Na hora do desespero você tem pelo menos o mínimo. E que pra galera saber, essa galera que tá começando, não tem muita ideia, é importante saber, né? Que pro músico é muito fácil, né? Acontecer alguma coisa e perder uma série de gigs, né? Assim, sei lá. Existe uma brincadeira bem horrível, mas existe uma pandemia de tempos em tempos na música, que é esse lance, você tem uma turnê marcada e aí de repente dá um problema. Você estava planejando, às vezes, a vida financeira em cima daquilo e dá um problema. Então, para não ter que depender só disso, aí você tem que saber, como você comentou, usar a internet, né? Então, vai ter que, mesmo com a internet, às vezes dá essa pandemia, né? Esse negócio mundial, que também, às vezes, atrapalha os processos. Porém, como eu disse, eu estou ainda conseguindo gravar, né? Eu tenho meu curso online, então tem várias coisas que acontecem através da internet, os contatos através da internet, que se não fosse isso, eu estaria também numa situação que, putz, e agora o que eu vou fazer? Não tenho gig, não tenho turnê, ninguém tem nesse momento, como vai fazer? Se não souber poupar nem um pouquinho e trabalhar estrategicamente com a internet, terão problemas. Então tá aí a dica pra galera que tá assistindo, fiquem sempre... Aliás, aproveita inclusive a quarentena, né, para praticar, para poder assistir essas lives e pegar informações que pode usar para trabalho quando tudo passar, né? Ou mesmo agora... Exatamente. Gravações e tudo mais. Nesse período desses últimos meses aqui, você estava gravando alguma coisa? Sim, eu estava, como eu disse, como o estúdio ele é bem aqui do lado, eu consegui manter ir lá. Eram gravações que você estava fazendo? Sim, gravações que eu estava fazendo e gravações que apareceram, inclusive, no meio da quarentena. Porque o produtor está lá, ele está sempre lá na dele, na caverna dele lá, gravando e produzindo. Então ele precisa de gente para gravar. Então a música, nesse sentido, ela acaba não parando, né? Nessa parte mais interna de produção musical, a produção em composição de música e tal. Então eu recebi algumas gravações para fazer aqui no meio da quarentena mesmo. Ou seja, dá para, como eu disse, no meio disso tudo ainda você consegue ver essa luz, né? Se você está trabalhando com esse sentido. E todos esses contatos, todos vieram da internet. Legal. Eu tô vendo que tem umas perguntas aqui da galera. Eu vou dar uma... Antes disso, já que a gente está falando bastante da questão daí de Los Angeles, como que foi como que pintou, como que você veio preparando a ideia de ir morar
aí em Los Angeles. Conta um pouquinho disso pra gente. Cara, esse lance de vir para Los Angeles é uma coisa bem, bem antiga, né? Um projeto já meu bem antigo, mas como tudo na vida a gente tem que se planejar bastante para poder acontecer. Então, principalmente você mudar de país, né? Tem muita coisa que Algo está desse envolvida, né? tamanho, né? Exato, não é só a questão financeira, tem a sua questão, meus pais estão lá, tem toda essa, né, essa coisa toda, e isso é muito difícil você, entre aspas, deixar lá, né? Fisicamente para trás, né? Acho que Claro. na mente aqui, psicologicamente, nunca fica para trás, mas fisicamente fica. Então, eu tive que planejar toda a minha vida, porque é um projeto antigo, para vir para cá e ter um pouco de tranquilidade em estando aqui, né? Então, a maior preparação, obviamente, foi ter que ser financeira. Então, todos os trabalhos que eu fiz sempre no Brasil foi sempre focado para poder vir para cá com um pouco mais de tranquilidade. Então, quando eu me vi nessa situação, achei um momento legal, falei, agora eu vou aplicar para o visto. Então, apliquei para o visto no começo do ano passado, quase, em 2019. Demorou um processo de 7 meses, 7, 8 meses mais ou menos para sair esse visto. É demorado, é burocrático, é chato pra caramba, é advogado daqui, você tem que contratar um advogado que é daqui dos Estados Unidos, e é papelada que não acaba mais. Porém, deu certo, saiu o visto e estamos aí, né? Que legal. E já tá há quantos meses já? Cara, eu acho que eu cheguei em final de outubro. Final de outubro. Isso. Legal. E deixa eu ver. E logo que você chegou, para a galera saber também, porque é um dos grandes sonhos profissionais da galera, mas que possa se tornar projetos e tudo mais. Para a galera entender, a hora que você chegou, claro, você tem uma série de trabalhos, além do Angra e tudo mais. Mas já foi legal para você a hora que chegou? Já tinha outros trabalhos engatilhados para quando você chegasse? Você foi... Então, eu tinha os contatos para isso começar a acontecer justamente quando o mundo parou, né? Então foi o que eu falei. Várias dessas Foi coisas. esse período aí, que é Exatamente, o foi networking que você estava dizendo. você faz ali o network quando você chega. Em janeiro teve a NAMM Show, né? Em Anaheim e tal. Sim. Então você faz ali, você conversa com o pessoal, faz os contatos. Você fala, opa, tô pronto para começar, né? Aí, em fevereiro, ó, tesourada. Te Então, assim, seguraram. vários dessas ideias, esses contatos, desses projetos iniciais, basicamente serão todos empurrados, no mínimo, para o final desse ano, né? Para a gente não falar que vai ser para o ano que vem. Então, assim, é quase um ano aqui que, para essa questão de contatos, networks e tal, ela fica bem defasada, vamos dizer assim, né? Mas vai ter que retomar, né? Retomar várias coisas que... Retomar meio que do zero, talvez, né? Exato, quase isso. Olha só, eu tenho algumas perguntas aqui. Tem uma que eu achei bem legal do Léo Rodrigues, logo no começo, que diz o seguinte: Bruno, você acredita que um dos maiores erros dos estudantes é subestimar o básico? O que você acha dessa questão do Léo Rodrigues? Essa é uma questão excelente, excelente. Porque o básico... Rola isso? Nossa, cara, muito bom. Porque a gente pode... aqui, no mínimo, a gente pode dividir em 2 caminhos. Que o básico, seja ele o básico de coisas, exercícios básicos, né, conceitos básicos de estudar bateria, ou mesmo, dentro de um conceito intermediário avançado, você negligenciar o passo a passo básico para atingir a excelência daquela nova etapa. Então, acho que o básico dá para separar de 2 formas. Então, a mentalidade que eu sempre falo, seja para os meus alunos lá do curso, etc., é que a gente tem que ter consistência, resistência e depois a velocidade. Muitas vezes, essa quebra do básico é para atingir a velocidade. Então, às vezes, você deixa o básico de lado porque você já quer ir para alguma coisa que você sinta que está fazendo rápido. Só que o problema... Isso eu vejo também por quê? Porque eu também já fiz isso quando eu estava só estudando, criando, sei lá, ideias, a musculatura para isso, etc., a memória muscular. Eu também já cheguei a fazer isso, não vou negar. Claro, quando eu era mais novo, eu ia estudar, a gente tinha aquele passo a passo do estudo, mas você queria atingir outras coisas mais rápido. Só que quer pular etapas. Só que passa um tempo, você percebe que aqueles erros vão ter que voltar para você reestudar aquelas coisas. Então, assim, não adianta nada você pular algumas etapas agora, porque vai chegar lá na frente, você vai precisar reestudar aquelas coisas que você deixou de estudar. Então, assim, o ideal é você fazer passo a passo, porque se você tem o básico bem estruturado,
o conceito básico está estruturado, todas as outras coisas vão acontecer mais naturalmente, né? Então, assim, a parte musical, ela depende das suas ideias, da sua espontaneidade, mas se você quiser aprimorar isso de uma forma mais técnica, porque é uma coisa certa, nem sempre você vai estar inspirado. Nem sempre você vai estar inspirado. Nem sempre você vai estar inspirado para estudar, nem sempre você vai estar inspirado para tocar, nem sempre você vai estar inspirado para fazer um show e para produzir ou compor música. Sabe o que vai te salvar nesse momento que você não está inspirado? Porque somos seres humanos? A técnica. A técnica que vai salvar. E a técnica ela só pode salvar de uma forma bem consistente se ela for bem estudada. Esse é o ponto. Boa. Então, você sair do básico e querer pular etapas significa que uma hora que você não estiver inspirado, que as coisas não tiverem... você vai com um conceito mais avançado e não está saindo direito. Muitas vezes é porque o básico foi deixado para trás. Então, o passo a passo, que eu sempre falo, consistência e resistência, e depois velocidade. A consistência, ela é a questão mais da qualidade do exercício. Então, você pode trocar a palavra consistência por qualidade. Se você tem qualidade no mais básico e no mais simples, mais lento possível, significa que você vai poder chegar numa velocidade interessante. Depois, porque a sua musculatura está bem estruturada, você sabe o caminho certo para chegar na velocidade. Se você já chega na velocidade que você quer sem fazer o básico, às vezes tecnicamente você vai estar ruim, às vezes o posicionamento vai estar ruim, então pode até sair, mas o desequilíbrio vai estar ali. Então você vai ser reconhecido por um cara que tem um desequilíbrio na sua técnica, essas coisas todas. Não que você precisa ser o cara mais técnico do mundo, mas o básico é muito interessante você pegar firme, senão você vai ter que estudar lá na frente e aí você... Não que vai ser tarde, porque nunca é tarde para você começar a estudar um instrumento ou uma técnica. Porém, você vai perder muito tempo porque você negligenciou essas coisas básicas. Pulou ali, né? Você sabe que eu toco bateria mais robista, né? Eu toco brincando. Enfim, você esconde ouro, você esconde algum ouro aí. Ah, é? E aí eu lembro que eu fui fazer umas aulas com o Dino Verdade e tocava com banda há 20 anos, tal, né? E eu lembro que a primeira vez que eu sentei para fazer aula, ele virou para mim e falou: Roberto, ele é todo educado ao extremo, né? Puta cara legal, adoro ele. Sim, e ele virou para mim e falou: não me leva a mal minha pergunta, mas o que você acha dessa primeira aula, eu te ensinar a segurar a baqueta? Você vai ficar chateado? Eu falei, pô, vou começar do zero, do zero, do zero. Eu falei, claro que não, é isso que eu quero. E começamos do básico, os 20 anos torto ali, pegando a coisa errada e tal. E aí que eu entendi essa questão, importância, né? E eu vejo muita... Vícios, né? Você cria vícios. Pois é, total. E depois não consegue mais passar para o próximo e aí tem que voltar e tirá-lo, né? Exatamente. E eu vejo muito essa discussão entrando, essa conversa os fóruns, enfim, conversando com os bateristas, entrando naquela discussão do feeling versus técnica. Eu vejo a galera de uma coisa entrar na outra, né? É assim, antiga e diária, né? Os caras ainda estão todos os dias... E cada um querendo puxar a história pro... Não precisa desse, não precisa do outro, tal. É complicado isso, né? Isso todo dia o pessoal está comentando e às vezes é difícil entrar... O pessoal entender o caminho dessa conversa. O que você diria sobre isso? Esse feeling versus técnica, tem o musicalidade versus técnica também, né? Porque assim, aí, a gente tem que entender que uma coisa é caminho para outra. Só que não significa que se você não tem técnica, você não pode ser musical. Você pode ser musical de qualquer forma, tocando tudo torto, com a bateria toda zoada, não sei o quê, porque a musicalidade ela está num patamar mais intangível. Esse é o primeiro ponto. Então, musicalidade e feeling, ela está num patamar dessa forma, que você não tem como estudar ela de fato. Mas o que você pode estudar, e o que deveria ser focado, é na parte técnica, já que essas coisas são intangíveis. Ou seja, a técnica... ela é o meio, ela é a ferramenta para você atingir uma linguagem musical que você queira. Então o ideal é você ouvir muitas coisas. Ouvir muita música. O cara que quer estudar jazz, ouve muito jazz. Faz uma imersão no jazz, de toda sorte, antigo, clássico, contemporâneo. Entende a linguagem e com a técnica que você está estudando diariamente, você vai criando as ferramentas para soar bem daquela forma. Ou seja, você vai trabalhar na sua musicalidade de estar ouvindo muito aquilo, praticando muito aquilo. E na hora que você for estudar técnica, você está estudando técnica. Não precisa colocar uma coisa contra a outra. Por que não ter os dois, ao invés de um contra o outro? Claro. Essa que é a questão. Ideal, isso que eu sempre pensei. Ao invés de colocar o feeling contra a técnica, não. Eu vou estudar técnica e quero trabalhar o meu feeling.
Eu quero ter técnica e quero trabalhar minha musicalidade. Não precisa ter só uma coisa ou só outra. Dá para ter os dois associados. Quantos bateristas que a gente, né, os nossos ídolos, que a gente sempre admirou, tem as duas coisas muito bem feitas? Pô, Simon Phillips, Dave Weckl, Virgil Donati, Tony Williams. Olha o que esse cara fez, olha a técnica que esse cara tinha. Como falar que esse cara não tinha feeling? O cara gravando com Miles Davis com, sei lá, 17, 18 anos. Técnica, assim, sobrando muito. E musicalidade, assim, o cara, né, transpirando musicalidade. Ou seja, dá para fazer as duas coisas. É só não... Eu acho que às vezes criam essa dicotomia, porque ao invés de estar estudando, estão discutindo isso. É isso que eu acho, entendeu? Então, e na verdade, até o que está defendendo técnica também não está estudando a técnica porque está parando para pensar nisso, né? Então, a minha sugestão é, ao invés de ficarmos discutindo técnica e versus musicalidade, vamos estudar a técnica e a musicalidade, entendeu? Boa. Porque senão você vai ficar perdendo tempo com isso e não vai sentar ali na cadeirinha, no banquinho para estudar de verdade. E o que vai fazer a diferença não é a discussão, é sentar no banquinho e estudar. E é importante entender isso que você falou, legal, que é possível estudar a musicalidade. É a imersão, né? A imersão. Tudo faz parte do estudo. Ouvir, fazer a audição das músicas e tal, isso faz parte do estudo também. Né? Estudar não é só literalmente você pegar a baqueta e ficar ali no pad ou na bateria. Você ouvir várias coisas também, ouvir os bateras, ouvir os outros músicos, ouvir, sei lá, eu gosto muito do Alan Holdsworth, né, o guitarrista. Cara, tem várias ideias rítmicas incríveis no que o cara faz, a música do cara é incrível. Eu me inspiro muito através daquilo e me inspirei demais, ou seja, aplicando as coisas de um guitarrista na bateria, entendeu? Então, assim, a música ela tem uma linguagem universal nesse sentido, que é só você pegar essas inspirações e trazer para o seu mundo instrumentista, estudar técnica, que é a ferramenta para você atingir aquele nível que você quer. Porque muitas das coisas que a gente ouve, de um padrão mais técnico, seja mais do fusion, do jazz contemporâneo, algumas coisas assim, tem uma técnica absurda envolvida. Então, é muito difícil você atingir aquele nível de excelência sem você ter uma técnica apurada também. Então, vamos parar de discutir técnica versus musicalidade e vamos fazer uma imersão no estudo, desde a audição das coisas e até a parte técnica. Aí não vai ter problema nenhum. Aí você não vai ter tempo para ficar colocando um contra o outro, entendeu? É basicamente isso. Boa. E eu gostei muito de uma coisa que você falou agora, nesse meio, que é a questão do dia que não tem a inspiração, bora praticar, né? Bora estudar, esse tipo de informação é importante, porque eu converso muito com o pessoal também que tem isso. Outro dia até, numa entrevista com o Aquiles, a gente estava batendo um papo sobre isso, daquela galera que fala, eu tô há uma semana que eu não estou inspirado, eu não consigo tocar, não vou nem mais sentar na bateria, deixa passar. E ele estava falando a mesma coisa que você, bicho, agora é hora de forçar. Força exatamente. Aí tá o erro crucial, e aí eu vou dizer para você que, na minha opinião, que separa os homens dos meninos. E aí não importa a idade. Não importa a idade. Se você tem 11 anos, se você tem essa paixão e essa coragem de enfrentar o instrumento, mesmo quando você está com zero inspiração, é aí que está separando os homens dos meninos. É aí que lá na frente você vai saber a diferença do que esse cara... O que esse cara fez para chegar aí ou ali? É porque quando ele estava sem inspiração alguma, ele estava enfrentando o instrumento e parecia que ele estava numa guerra para conseguir estudar, o mínimo. Mas às vezes parece uma guerra, porque nem sempre você está inspirado. Uma guerra interna com você, com aquela decisão. Uma luta contra você mesmo, exato, uma né? luta, porque você vai ter que estudar aqui e a bateria, inclusive, é uma coisa, né, muito física, muito... você tem que ali se entregar demais para você conseguir alguns resultados. E é difícil você querer quebrar essa barreira. É o lance da academia que eu falo. Quantas pessoas falam, eu vou começar a academia e não começam, por exemplo, ou não façam um esforço físico. Porque tem esse esforço, você tem que quebrar essa barreira psicológica. Putz, eu vou ter que fazer isso para me esforçar fisicamente. É quase contra, né, a nossa questão física. Então a bateria tem muito disso. Além de estudar um instrumento, às vezes tem essa luta interna, a bateria tem essa luta física ainda. Então você tem que ir para lá. E quem consegue fazer isso, na hora que você está totalmente sem inspiração, sem vontade, e vai lá e estuda da mesma forma, tira o seu suor ali da mesma forma, pode saber que esse cara... Depois a gente vai estar perguntando aí, né, para ser um dízimo aí. A gente vai perguntar, como esse cara chegou até aí? É porque ele estava fazendo isso enquanto todo mundo estava reclamando e discutindo. Entendeu? É um momento que às vezes o inconsciente está sabotando o cara ali também, ele nem sabe, né? Mas está tentando segurar o cara. Não vai, né? Hoje não dá, hoje não rola. Você praticou muito durante sua infância, tudo mais, porque você começou a tocar muito cedo. Eu comecei a tocar e você sempre praticou muito, com 9 anos. Sim, eu comecei a tocar com 9.
Para quem tá E para você, quando você estava começando, desde cedo já era uma rotina de estudos sim, mais, mais, comecei mais pesada, vamos dizer assim, com 9 mais anos, bastante? mas sim, eu tinha já esse compromisso, porque eu sempre falo que eu não tinha uma. Quando eu comecei a tocar bateria, meio que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, com 9 anos, né? Eu falei assim, eu não quero fazer outra coisa que não seja isso aqui. Então, assim, eu me dedicava muito mesmo, muito, assim, nessa parte inicial, eu vencia várias barreiras que, igual eu falei, às vezes eu deixava de, sei lá, para o shopping com um amigo, de jogar bola na rua, de fazer alguma coisa no final de semana, para ficar focado na bateria. Então, esse era o meu grande objetivo de vida, assim, era o que eu queria que fosse a minha profissão e o meu hobby ao mesmo tempo. Então, estudar para mim não era só uma questão de eu quero esse objetivo X profissionalmente, é que eu tenho prazer em estar ali, me esforçando para tentar ser melhor do que ontem, entendeu? Se essa hora ser melhor do que a hora passada. Então, era um objetivo que eu tinha. Nem todo mundo tem esse objetivo, mas eu conheço muita gente que, mesmo sem ter esse tipo de inspiração, superou isso para ir só para dedicação e disciplina como conceito frio. Eu tinha esse conceito frio da dedicação e disciplina, mas eu tinha a paixão também de estar no instrumento. Então, eu lembro que quando, né, comecei a estudar lá com o meu professor o Lenilson, lá na época, ele passava o samba. Eu tive essa sorte de começar com um professor que gostava muito de música brasileira. Então, ou seja, eu vinha de Esse é um... aquele seu professor do ABC, Isso, o que Lenilson, me que foi falou. do professor do Eloy Foi também. do Eloy também, legal. Exatamente. Esse cara era uma grande inspiração, porque quando a gente ia para aula, novinho, 9, 10, 11 anos, ele colocava uns padrões para você ser, entre aspas, obrigado a estudar, que você acabava... Você viu o resultado pela obrigação. Não tinha outra... Ele não dava espaço para você fazer outra coisa a não ser aquilo que ele colocou como meta. Só que você viu o resultado prático ali na hora. Então, acabava que eu criava esse sistema dentro de casa também para estudar. Então, por exemplo, eu ia estudar um negócio de samba, né? Que o samba, você, falando da parte fria do samba como ostinato, no pé você estuda ali o pivô, o double, e na parte geral você estuda muita coordenação, né? E obviamente você já tem uma musicalidade inclusa no samba, né? Que é muito própria. Então você já estuda meio que tudo ali. Só que eu ia estudar o samba, como aquelas duas notas do pé, o pivô, às vezes estava muito ruim, muito ruim. Eu ficava tocando às vezes 2 horas sem parar o samba. 2 horas, sem parar, tipo assim, não parava um minuto. Não que isso seja a coisa mais certa, porque você tem que parar ali 5 minutos para respirar, tomar água, aquela coisa toda. Mas assim, Mas você estava focado eu estava ali, vai focado, sair eu falava assim, não, eu vou fazer esse negócio esse até pivô vai acontecer. sair hoje. Exato, vai sair de alguma forma. Então tinha dia que eu ficava 2 horas fazendo samba sem parar. Às vezes meu pé parecia que ia cair. Eu não tinha, quando eu levantava da bateria para dar uma esticada assim, eu não tinha nem força no pé, de tanto tempo que eu ficava fazendo aquilo sabe, eu quero melhorar, eu quero fazer meu pivô, eu quero apresentar esse samba que meu professor está pedindo aqui de uma forma excelente, no jeito meu excelente de fazer. Tem pessoas que vão fazer muito melhor e muito mais natural, mas para mim eu dependia daquilo para conseguir fazer no que eu achava que era bom. Então eu ficava lá focado e fazia, às vezes 2 horas, 40 minutos sem parar, às vezes 30 minutos dependendo do exercício, 1 hora, e assim que eu levava, e assim eu vi o resultado. Então eu falei, bom, esse é o jeito. E aí foi o que eu falei, vou abdicar de várias coisas pessoais que talvez seriam interessantes de fazer, de alguns lazer, porque o meu lazer estava em conseguir vencer essas barreiras do estudo na bateria. Que legal. Até para quem estiver assistindo, não é nem para bateristas, aqui é super motivacional, que é para tudo, né? O cara Dá quer... pra... Né? Outro dia eu assisti uma palestra do Oscar Schmidt, um tempo atrás, e era exatamente por aí. É interessante as pessoas focarem em ouvirem vocês e ver que essa foi a Exatamente. fórmula, que não é qualquer besteira, né? Aliás, passou aqui uma pergunta, na hora que a gente estava conversando, um pouco mais cedo, que era justamente... Me desculpa aqui que passou batido quem escreveu, que eu não estou achando para saber o nome aqui, mas que ele justamente perguntou se você teve apoio familiar, como é que foi o apoio da sua família. E ele falou um tempo atrás, aí você entrou justamente nessa parte de você ser muito novo e estar tocando. Como que foi isso? Porque você era garotinho, de repente sua família viu e falou, meu, é isso, ele vai... Não é outra coisa... Exato. Você encontrou a bateria e vai entrar fundo nisso. E aí, como que foi? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas também que me perguntam. Eu não posso dizer que eu não tive
essa sorte na vida, na família, de ter uns pais que apoiam bastante, né? Embora a gente, né, enfim, não é uma questão de ter uma condição boa ou não, é uma questão da mentalidade também. Então, meu pai sempre tocou na igreja, guitarra, né, hobbyista, e toca na igreja lá a vida inteira. Minha mãe, na época, tocava trompete também na igreja, né? Então, quando era mais nova e tal. Então, assim, a igreja, ela proporciona muito essa questão da música, porque o jovem, o cara tá crescendo, ele vê aquele negócio que chama atenção, ele, sei lá, de alguma forma acaba querendo fazer parte daquilo, né? Então, minha mãe, ou seja, fez isso, tocou trompete na igreja, meu pai toca guitarra a vida inteira lá na igreja, e meu pai sempre apoiou, né? É basicamente isso que eu posso falar. Então, eu acho que várias pessoas têm aquela questão da profissão, eu quero ser engenheiro, advogado, etc. Aquela clássica que a gente já sabe, mas os meus pais, eu acho que eles são o contrário nessa questão. Então, acho que se eu falasse, eu quero estudar advocacia, ele fala assim, legal, né? Mas música não? Tipo Que assim. legal. Então, assim, eu não posso falar Mas você tá tocando tão bem, pai, eu quero ser médico. Mas você estava tocando tão bem a bateria hoje lá na igreja. Exato. Então, assim, eu não posso dizer que eu não tive essa sorte, porque seria um erro incrível meu. Então, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade dos pais apoiarem dessa forma e tal. Mas eu acho que muita coisa que eu já vi também é que, às vezes, os pais também não vê nessa transição do cara adolescente para a fase adulta, precisando ir para o mercado de trabalho, trabalhar de alguma forma, seja para ajudar em casa ou qualquer outra coisa. Eu acho que, às vezes, dessas pessoas que eu ouvi esses relatos, esses depoimentos, que vieram às vezes conversar comigo depois do workshop, o que fazia, o que não fazia, quando tem a situação que não tem apoio em casa, muitas vezes eu via também que faltava um pouco de dedicação da pessoa também. Você diz do estudante, pessoa, do baterista, do estudante. Porque eu acho que, assim, cada pai, eu não sou pai, então eu não posso falar como que é, mas cada pai tem uma visão, né, sobre as coisas e tal, mas o que eu percebi é que o pai acaba percebendo que o filho também não leva a sério a nível de falar assim, isso aqui é a minha vida, eu vou levar com unhas e dentes. Porque eu acho que assim, metade desses problemas já acabariam se você tem essa dedicação e essa força de vontade. Então, assim, os pais estão vendo ali, o cara não sai de cima da bateria, o cara é muito dedicado, ele respira isso, ele só pensa nisso, ele só quer fazer isso da vida. E eu acho que metade desses problemas já acabariam aí. É lógico que teria uma outra metade que realmente você pode se dedicar ao que for e o cara não vai querer. Mas eu acho que metade dos problemas eu acho que são resolvidos ali. Porque muitas dessas profissões também vêm dessa herança dos pais também. Que às vezes o pai é médico quer que o filho seja médico. O pai é engenheiro quer que o filho seja engenheiro. Continua ali essas coisas. Então, se você tem uma virada de jogo onde você mostra que é o que realmente você quer e você se dedica muito para isso, eu acho que com essa dedicação você já quebra aí metade desses preconceitos de que música não é legal, música não dá certo, música é isso, música é aquilo. Entendeu? Acho que essa força de vontade e a dedicação já vai ajudar bastante quem está nessa transição da fase adolescente e adulta e está recebendo pressões dos pais para fazer outras coisas. Você pode tentar fazer as outras coisas paralelamente, mas mostra também essa dedicação mais do que nunca, mais do que tudo. Entendeu? E aí pode ser que no meio do caminho os pais, olha, bom, ele realmente, né, pode ter um futuro com isso, porque a dedicação dele, ele vive isso, né? Então acho que isso pode mudar também. Em alguns casos aí vai dar certo e vai fazer parte do procedimento esse cara tentar e conseguir provar, né? Exato. Provar Exato, a gente vai ter que mostrar resultado. A vida nua e crua, né? Vamos dizer assim, ela é assim, você precisa mostrar os seus resultados, senão não vai acontecer. Porque alguém está mostrando o resultado. Entendeu? Sim. Então isso pode ser uma forma, às vezes, cruel, que as pessoas falam, mas assim, em sendo assim, vamos mostrar o resultado. Seja para os pais imediatos ali, ou para onde você precisa fazer. Mas aí o que eu sempre falo também, tem a questão da motivação. Tem pessoas que querem provar resultados só pelo provar resultados. O que eu estou falando aqui não é isso. Eu estou falando de você mostrar essa dedicação para você mesmo. Porque se você estiver mostrando só para os seus pais ou só para as pessoas, isso não vai se sustentar também. Daqui vai ser igual o cara que se formou em Direito para pendurar o quadro com o diploma na parede para agradar o pai só, Exato. Né? Vai ser uma cara coisa infeliz vazia. Pro resto da vida. Exatamente, vai ser uma coisa vazia. Então, se for uma coisa mesmo que vem de dentro, da paixão, do coração, você quer se dedicar a isso, faça, e aí sim você ainda
fazendo com paixão, com dedicação, você mostra esses resultados. Essa soma é muito difícil de dar errado. Muito difícil. Não tem fórmula, mas é muito difícil de dar errado. Aí esse cara praticando, estudando pra caramba, indo atrás, tudo. Aí ele quer fazer uma aula, quer fazer aulas, uma sequência de aulas online com você. Você tem o seu curso muito bem divididinho ali, muito bem trabalhado. Agora, ele está na quarentena, está na casa dele, está assistindo a gente, acabando a live, ele quer começar a estudar com você. Como que ele faz? Tá, o cara que está comigo, eu tenho um curso online que é do zero ao avançado, né, da bateria. Eu pego toda a questão geral da bateria, desde posicionamento, ergonomia, como sentar na bateria, posicionamento das mãos, todas as técnicas, eu falo de traditional grip, de matched grip, e aí desde essa parte bem básica de posicionamento, ergonomia, até a parte mais técnica de gospel chops também, de virar, essa coisa toda que tem tudo lá no meu curso. Fora isso, esse meu curso eu também tenho um acompanhamento via WhatsApp. Ou seja, além de, eu tenho mais de 200 vídeos lá na plataforma, tudo em Full HD, o cara pode baixar a partitura, etc. E tenho também acompanhamento via WhatsApp. Ou seja, o cara pode mandar um vídeo para eu dar uma analisada e, né, o cara está fazendo exercício, aí ele não tem certeza, mesmo o vídeo sendo bem autoexplicativo, às vezes o cara tem alguma dúvida. Ele pode mandar o vídeo para mim, eu vou dar uma analisada. Então tem essa parte também. Aí se o cara quiser adquirir esse meu curso, ele tem que entrar no www.cursobrunovalverde.com.br. Lá tem toda a descrição de tudo que contém no curso, e aí você entrando lá, a gente vai se ver na plataforma do aluno, que já tem bastante alunos, é uma comunidade bem interessante, pessoas bem engajadas. Eu fico muito feliz que eu recebo esses feedbacks de pessoas que falam assim, bom, eu tenho justamente esse papo que a gente está falando, às vezes questões com os pais, que não tem a ver literalmente com o estudo da bateria, mas você acaba dando uma dica, né, para ajudar o cara. Eu tenho problema com os meus pais, o que eu faço? Eu falo assim, bom, eu não sou psicólogo, mas eu conheço vários relatos e várias coisas que eu já falei que ajudaram, acostumado e ajudaram várias pessoas. Exato. E desde, obviamente, da parte técnica. Então, a gente acaba tendo um relacionamento próximo, mesmo não sendo aula particular em si, mas acaba tendo suporte via WhatsApp, então é um curso bem completo, com mais de 200 vídeos na plataforma. Que legal. Cursobrunovalverde.com.br. Exato. Tem o BR no final, né? Tem o BR no final. Beleza. Bom, falando um pouquinho de técnicas, eu já vi que passou alguma coisa ali falando de traditional grip. Eu vou pular por enquanto, vamos falar depois, porque é claro que alguém ou alguém vários devem estar perguntando a respeito. Mas, ó, o Minduim Batera, ele quer saber qual o rudimento que você mais gosta de executar nas composições para as bandas que você toca. Tem um rudimento que você gosta mais? A coisa mais fácil do mundo de responder, o paradiddle. É ele mesmo. É o paradiddle. Ele tem toda a sua dinâmica, a sua complexidade, a sua simplicidade também. Você consegue extrair basicamente tudo que você quiser num paradiddle. Então, paradiddle sempre. Aliás, falamos do Paradiddle, a gente estava falando do seu curso. Não vamos falar de ninguém especial, nem sei ninguém especial, não é falar mal de ninguém, não é nada disso. Mas o que você acha desses aprenda a bateria em 5 dias? Clique aqui, saia tocando bateria amanhã. O que você acha desse? Eu sei que tem um monte aparecendo por aí, porque o pessoal me fala nos grupos que existe, vários, mas parece que tá cheio, né? Por aí. Essa questão de tempo e tal, assim, não é muito a minha onda, né? Eu acho que assim, cada um faz o que acha que tem que fazer, mas eu jamais vou fazer uma promessa dessa de toque bateria como ninguém em 3 dias. Isso aí não existe porque... Vire Dennis Chambers em uma semana. Isso é falso. Isso é falso porque não tem como ninguém chegar em qualquer nível, em nada na vida, em 3, 4, 5 dias. Eu acho que o que a gente mais luta hoje em dia, e talvez o jovem, nós, dessa geração internet em geral, vai sempre lutar com o excesso de informação. A gente confundir informação com conhecimento, né? Não é porque você tem muita informação que você tem aquele conhecimento adquirido. Para você ter o conhecimento adquirido de fato, você vai ter que pesquisar e vai ter que estudar de fato, né? Agora, é lógico que eu acho que é legal separar 2 coisas aqui. Uma coisa é a gente falar do conceito de aprender bateria em 5 dias. Eu não concordo com isso. Nunca vou usar, acho isso que não funciona. Ponto. Agora, se o cara quiser falar sobre, eu tenho uma virada, o cara tá vendendo, né? Eu tô vendendo um pack de virada, aprenda 5 viradas em 5 dias. Eu acho outra que história, isso claro, é totalmente comum. Então, assim, a pessoa tem que saber, né, obviamente, o que ela está entrando ali. Agora o cara fala assim, toque bateria, como o Dennis Chambers, como se diz, em 5 dias. Não, isso não vai acontecer nunca.
na vida, para ninguém. Né? O cara é o que é pela vida inteira, estudando, tocando, a experiência musical, mais né, essa soma aí com a questão do estudo e tal, ele chegou naquele resultado ali com muitos anos. Então a gente tem que lembrar que para você atingir excelência em alguma coisa, você tem que ter um tempo de maturação física, memória muscular, para você ter maturidade realmente, para você conseguir atingir os seus objetivos. Senão vai ficar bem difícil. Fica aí, galera, cuidado com as propagandas enganosas. Pode estar acontecendo por aí. O Andy Souza Drums está perguntando aqui qual você indicaria a melhor baqueta para tocar um metal extremo. Olha, tem uma baqueta da ProMark 2B, que ela tem uma assinatura minha lá, essa eu aconselho. Aí. Bom, não quero ser corporativista, porque a gente tem que aí falar uma coisa bem séria aí, para não ficar nessa brincadeira de usa a baqueta que eu uso e tal, não é isso que eu quero dizer. É que vamos falar... Mas a gente pode aproveitar também para entender. Aliás, desculpa já cortando, mas você explicando isso para o Andy aqui, o Andy Drums, depois, se possível, eu queria que você já aproveitasse e desse um toque sobre a sua baqueta, já que tem perguntas aqui de traditional grip, French grip, a mecânica dela para você, como que funciona num traditional grip, por exemplo. Beleza. Né? Mas enfim. Tá, vamos então tentar misturar esses dois assuntos aí. Falando da baqueta em si, vai lá mais de novo, falar de um assunto de repente chato e tal, mas é assim, a motivação. Se você usar a baqueta, o modelo da baqueta, achando que o modelo da baqueta vai fazer você tocar isso ou aquilo bem, não é o caminho. A motivação de usar a baqueta é de ela ser simplesmente mais confortável para você, mas a técnica está na sua mão. Se você usar uma baqueta 7A, eu sempre falo isso, o single e o double tem que sair lá da mesma forma. Se você tocar uma baqueta 2B, o single e o double tem que sair lá da mesma forma, porque a técnica está na sua mão. Certo? Então, se você batucar aqui na perna, por exemplo, um single, ele tem que sair equilibrado sem baqueta, porque a coordenação está em você. Primeiro ponto. Agora, beleza. Falando da baqueta, por que usa 2B? Que é nesse modelo da ProMark que eu uso, que tem lá uma Signature Custom lá. É o seguinte, o traditional, você precisa ter uma concentração de peso que não esteja só na parte traseira da baqueta, certo? Mas a parte de trás da baqueta, que é do grip, não pode ser tão fino também, pelo menos para o meu estilo. Como eu disse, tem bateras de jazz que tocam com 7A e traditional está feliz da vida, mas aí é o caso do cara, falando do meu. O grip aqui para mim, como eu toco uma coisa também mais pesada, eu preciso ter uma concentração de massa aqui, vamos dizer, que eu sinta bem seguro. Para poder tocar as coisas mais graves, por exemplo, e a baqueta às vezes não quebrar. Né? Tipo, porque a baqueta 7A, de repente, muito fina, você vai tocar uma coisa muito forte, tá lá, não racha e quebra mais fácil, certo? Então a 2B ela tem uma durabilidade melhor e tem o grip mais firme porque ela tem essa parte de trás um pouquinho mais espessa. E a concentração de peso também está um pouco mais ali perto do pescoço. Ou seja, você consegue ter essa consciência de massa que você está tocando, mais o tanto que ela é grossa, que é espessa na parte do grip. Então, para mim, é muito legal, porque ela tem essa concentração de peso na frente e ela também é um pouco espessa na parte de trás. Mas, vamos lembrar que mesmo que eu toque de traditional, na mão esquerda, eu toco de matched grip também, que é na mão direita. Então, não existe uma baqueta que seria boa só para o traditional e uma boa só para o matched grip, nesse caso. Então, ela tem que ser boa para as duas técnicas. Então, assim, falando do matched grip também, ela encaixa perfeitamente, porque tem um grip muito bom, aqui para mim, né, nos dois que eu uso, e você tem essa concentração de peso na frente. Você consegue ter um controle das notas e do rebote muito, muito bom. E eu acho importante lembrar também o pessoal que você só usa esse modelo, né? Tem bateristas que usam variados, ou seja, você vai tocar fusion, vai tocar metal, vai tocar uma dinâmica mais baixa também, porque ela é pesadinha, ela é 2B, sim, né? Para o pessoal entender. Mas para você não, acho que trabalha com ela tranquilamente em tudo, né? Você tira mais na mão mesmo, entendeu? Vai mais para trás, o timbre ali. Vai mais nessa consciência de... Ping no ride vai legal, né? Não, ela vai muito bem também no ping, no ride, tudo vai bem tranquilo, assim. Então, acho que vai controlando mais na mão mesmo, ao invés de ter que trocar baqueta. Isso é uma coisa que eu nunca gostei muito de fazer. Tem gente que faz, acha ótimo, mas não é muito a minha praia, não. Tá aí. Então, pessoal, a baqueta é a ProMark assinatura Bruno Valverde. Se você não encontrar aí na loja onde você está acostumado a comprar, ou agora online, né, que está todo mundo em casa... Pede para o teu amigo lojista aí encomendar com a Musical Express, que é a importadora da ProMark no Brasil, que a gente tem em estoque, é fácil. Se não tiver,
rapidinho vai estar lá, já vai te mandar em 2, 3 dias, dependendo de onde você estiver. Então, não tem por que você ficar sem a sua Promark Bruno Valverde ou qualquer outro modelo da Promark. Então, se não tiver, se acontecer de não ter na loja, fala pro cara, eu assisti a live lá do Bruno Valverde com o Roberto Redondani e tô sabendo que é fácil encomendar, que o cara encomenda para vocês. É isso aí. Beleza? Boa. Aliás, assina embaixo. Aí, fechou. E na baqueta também, o cara ainda vai comprar ela assinada lá, né? Sim, vai estar assinada. Aliás, Bruno, vou te fazer uma pergunta muito pessoal, cara, assim, muito pessoal, eu quero dizer no sentido de é uma coisa muito particular sua. Eu não sei se você ouve tanto quanto eu já ouvi de muita gente me perguntando, e eu queria que você explicasse para o pessoal por que não tem problema. O pessoal, muita gente me fala, pô, mas o Bruno, ele desce a porrada nesse... Ele toca pesado com o traditional, ele ainda vai machucar o pulso ali, ele vai... Será que tá legal do jeito que ele tá fazendo? Não vai dar problema? Fala, claro que não, ele sabe o que tá fazendo, para com isso. Explica para eles. Você ouve essa pergunta? Ou só eu que já ouvi? Não, eu ouço, às vezes eu ouço essas perguntas... Eu acho que até umas perguntas carinhosas, às vezes, que o cara tá com medo que você vai se machucar aí tocando, Sim. né? Mas e aí? Existe os dois. Existe o cara que tá fazendo uma pergunta carinhosa, ele tá preocupado de fato com você, mas existe o cara que acha que tá torcendo para dar problema. Tá torcendo. Não é para depois a gente falar, não falei, eu sabia lá. Exatamente. Mas assim, cara, não, infelizmente eu não tenho nem muito o que falar. Eu dediquei, estudei minha vida inteira para ter consciência do que eu estou fazendo, entendeu? Então, fica muito difícil você falar de uma coisa estética de fora, sem você saber o que vem acontecendo ao longo de tantos anos de preparação, né? Eu sempre falo para as pessoas, seja no meu curso, ou seja quando algum workshop alguém vem me perguntar como estuda de traditional, o que eu faço, eu nunca aconselhei alguém a tocar de traditional como técnica primordial antes de ter musculatura para isso. Nunca. Importante o pessoal saber disso. Importante. Então, assim, eu não vai ter lá, por exemplo, no meu curso tem lá a parte de estudar de traditional, tem todos os vídeos passo a passo, etc. Mas eu sempre deixo bem claro, eu falo, ó, não troca a sua técnica, seu method grip por traditional assim, ó, do nada. Porque você vai ter problemas. Porque primeiro você precisa desenvolver a musculatura, o grip, entende? A força, a firmeza para você poder prosseguir. Então, assim, é um conselho até que eu falo para a galera, se você está na dúvida se você toca de traditional, não toca de traditional para você mudar do nada a sua técnica primordial. Então, por muitos anos, a minha técnica primordial continuou sendo o method grip e eu ia adicionando o traditional no meio do caminho, porque eu sabia que eu teria problema se eu não tivesse a musculatura para tocar um pouco mais pesado. Então, assim, como eu disse, eu não posso dizer muito mais do que realmente eu sei o que estou fazendo em relação a ter muitos anos de preparação para isso, entendeu? Eu tenho amigos, tipo fisioterapeuta também, já passei com isso também, fazer desde consulta, ou às vezes sente uma dor aqui ou ali, você vai lá, toma um choquinho ali na mão para dar uma, né? Todo mundo, quer dizer, boa parte das pessoas já passaram por isso também, mas não tem muito o que dizer sobre isso. Eu realmente faz tempo que eu faço isso e tenho consciência do que eu estou fazendo. E se um dia eu sentir que realmente está prejudicando a minha mão em si, eu paro, troco, não tem problema algum. Eu não estou a serviço da técnica, eu estou a serviço da música. Claro. Ou seja, se o traditional me dá problema, troca a ferramenta. Entendeu? É simplesmente assim. Outro dia eu estava gravamos com o Vini Epsi, e ele segura, né, a baqueta no meio dos dedos aqui. Exato. Eu estava conversando sobre isso e ele falou, não, teve uma época que me calejou, doeu, ficou difícil, eu parei, fiquei um tempão sem tocar dessa forma, agora posso voltar, voltei, mas o som tá rolando. Exato. A música tá lá. Tá aí. Se você fechar o olho, você não vai saber se o cara tá de traditional com a baqueta no meio do dedo ou não. Pois é. Exatamente. Então, assim, é lógico que a questão estética importa também, tem toda essa questão e tal, mas, no final das contas, o que importa é o som. Quem fica muito preocupado com essa parte técnica dessa forma, provavelmente está deixando outras coisas para trás que importam mais. É isso aí, galera. Fique tranquilo. Ele sabe o que está fazendo, pô, já falei. Ó, se cair aqui a live, eu aviso a hora que for cair, porque vai dar 1 hora agora. Aí eu abro um segundo bloco e a gente continua ali, tudo bem? Faz um bate-bola aí, beleza. Beleza? Então já deve estar, para dar aqui, pelo que estou vendo o horário, o Instagram vai avisar. Eu ainda quero saber sobre o lançamento da Evans, que eu sei que você tem muito aí para contar. E tô tendo muita pergunta aqui, a gente vai falar no segundo bloco, porque aqui vai acabar. Ó, tem pergunta aqui, muita gente, na verdade, tá agradecendo pelos conselhos, sensacional essa visão, disciplina e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade.
que é aquilo que você Ótimo. estava dizendo. Exatamente. O Júnior Nascimento também está fazendo questão aqui de dizer que ele fica de bobeira. Bruno, fico de bobeira vendo sua pegada na mão esquerda. Parabéns. Acho que quer dizer que ele acha legal, se ele ficar de bobeira. Tamo junto, E obrigado. o Marcos está dizendo que você é a maior inspiração para ele. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre a tua carreira. Antes do Angra, você já vinha tocando há bastante tempo com o Kiko, né? Sim. Agora, você é muito conhecido, muita gente curte mesmo o seu trabalho, o Fusion, que você já fazia anteriormente, até te comentei alguns works que eu tinha assistido antes da gente trabalhar junto, desde a época lá na Pearl, eu lembro que você fez alguns em São Paulo, sempre nessa onda. E o heavy metal, assim, o estilo do Angra ou outro tipo de metal, como que ele apareceu? Você já ouvia antes? Você já praticava antes? Você começou a entrar nele de cabeça depois do Angra? Eu digo isso porque até então eu particularmente não tinha visto trabalhos dessa forma. Ou você já fazia e eu que não tinha visto. Conta um pouco pra gente, por favor. Certo. O metal mais assim no estilo Angra, mesmo, metal melódico, etc., mais rápido, etc., eu fazia mais em casa, né? Era mais a questão de estar em casa fazendo uma manutenção de pedal duplo e tal. Então usava algumas músicas para estudar o pedal duplo. Então até conto até pro Aquiles, mora tipo 15, 20 minutos de casa aqui em Los Angeles. A gente, né, já bateu um papo, fez entrevista um com o outro e tal, que eu usava a Endogen Demons para estudar pedal, né? Então pegava o limite ali, 205 BPM, semi-coxinha, eu falei, vamos ver como tá esse pedal duplo aqui. Então assim, eu já usava bem antes, né? Porque eu tinha, sei lá, 15, 16 anos nessa época assim, perto de ter saído. Então ele usava servia para estudar principalmente os dois bumbos. Legal. Exato. Então eu usava mais dessa forma. Então eu até falo para os próprios caras do Angra que o Angra foi basicamente a banda de metal que eu ouvi mais. Então, assim, que legal. Não sou um cara que sou tão imerso no metal mais extremo, etc. Não é muito a minha onda mesmo de ouvir. Mas o Angra sempre teve essa função na parte metal do que eu ouvia, o que eu estudava. O Angra estava ali mais presente. Então, aí eu tive que fazer mais uma imersão mesmo no estilo da banda depois, com outras coisas para poder compor e entender a linha de trabalho, né? Vamos dizer assim, da bateria do Angra, né? Enfim. Então deve ter coisas ali que já estavam fáceis para você, músicas que já estavam tiradas. Algumas coisas estavam já tiradas, né? Assim, de usar para estudar e estavam tiradas. Exato. As ideias estavam lá, né? É lógico que a gente não espera ter que tirar 19 músicas para fazer o primeiro show na Itália, que a bateria principal não chegou e tinha um bumbo de 26 polegadas lá. A gente não espera isso. Cara, essa história é incrível. Eu vi você contando essa história, talvez até por aqui, nessa entrevista por aqui, não sei onde foi que eu vi. Conta pra gente essa história. Esse foi o teu primeiro show, né? Primeiro show na Itália. Onde tudo tinha que dar certo, de repente. Exato. Né? Cara, tem que dar certo. Imagina, e aí? Meu primeiro show com o Angra, aquela expectativa, a Itália, né? Tal, Europa, que legal. Chega na casa de show. Primeiríssimo show do Angra. Primeiríssimo show do Angra. Lugar legal, casa boa, tal. Não chega o backline. Porque a gente pede pra Pro e tal. E tem uma logística dos caras, combinando com a casa. Então o gerente da casa fica em contato com a marca para receber as peças e tal. Então, assim, todo o backline, desde as peles e tudo, ia chegar no dia seguinte. Aconteceu alguma coisa tem um problema alguém de errou lá. Exato. Meu Deus. Só que chega na casa, aí eu vejo uma bateria, falei, legal, né? Bateria da banda de abertura aqui, boa, top. Isso faltando quanto tempo pro show? Umas horas antes do show. Tipo meio na passagem de som, né? Foi aí que você descobriu? Aí que eu descobri que eu não teria o kit que eu tô acostumado a tocar, né? Aí eu chego lá, vejo a bateria e falei, legal, né? Mas essa vai sair ali? Porque aquele praticável não tava andando, né? Não andava. Falei, estranho, né? Mas tudo bem. Que hora que vai entrar a minha ali, Que hora que vai entrar a minha, né? Pra começar a arrumar as coisas aqui com road e tal. Sua bateria não vai chegar agora, o backline e tal. A bateria do cara era tipo uma bateria daquelas, digamos, tipo Big Rock, assim, tipo bumbo de 26 tom de... Meio Tommy Lee, assim, né? Tipo 14 ou 16 o tom da frente, um tom só, e o surdo de 18, um ride desse tamanho no meio da bateria, que, assim, aquele bem flat, assim, sabe? Eu falei, meu amigo, o que eu vou fazer aqui? Tipo, porque meu primeiro show, mesmo tendo praticado as músicas, a gente teve pouquíssimos ensaios, porque a gente estava no processo de composição do Secret Garden.
Ou seja, meu foco todo mesmo era em compor uma boa bateria para gravar um disco, que ia ser daqui uma semana daquele show. Aí eu chego lá, além de ter que ficar, né, focar tudo isso, a bateria é terrível. Então, um bumbo de Deus do 26 céu. polegadas, muda toda a questão do rebote. Eu sei que aquele show, para Pois mim, é. foi uma guerra. Para mim, eu tava E sentindo que eu como tava você, numa que você guerra. fez nesse bumbo de 26 aí? Lascou a Meu, afinação lá em cima para não, eu tive, não, não dá, porque Tem senão nada a não ver fica com o aquela... som. Não, nada a ver. Eu sei que foi assim, meu, foi uma guerra. Mas você conseguiu mexer em afinação? Eu não Não, consigo imaginar deu o uma que mexida na fazer afinação, mas você imagina, nesse desespero aí. se eu não me engano, o cara usava tipo um surdo de 16 na frente. Tipo assim, Deus do negócio. céu. Então, assim, não era um tom, você fazia as viradas, não aparecia nada, não pintava nada, né? A sonoridade. Eu falei, beleza, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai fazer. 2 horas de show, vou falar pra você, foi uma guerra, uma guerra. Eu sei que até no final do show, os caras chegaram em mim, né, da Kiko e tal, falaram assim, meu, bom, se você fez um show nessa bateria, você passa no teste. Mas qualquer coisa, é. Porque, pelo amor de Deus, cara, Que foi incrível. pressão ali, você tocando ali, né? Exato. Psicologicamente. Mas é o que eu Deus do falei, né? No céu. final das contas, a técnica tá em nós, né? Nós temos que exportar o que a gente quer tirar daquele instrumento, né? Da bateria. Então, eu tive que dar um jeito de fazer. Não tinha como falar, não vou fazer o show, né? Óbvio. O pedal Então, duplo você tinha ali, o com pedal você, duplo o eu seu. tinha. Sim. Na época eu ainda levava o pedal duplo. Hoje em dia eu não levo mais, pego o local também. Mas na época eu levava o pedal duplo para dar aquela garantida, né? Era a Ainda minha bem, primeira turnê na Europa, eu falei, não sei como funciona. Pelo menos isso estava na mão. Se não, sei lá, tocar com um pedal totalmente, sei lá, que eu não toco só, também ia ser outra luta. Pô, quem colocou essa bateria não sabia o som que vocês faziam, ou também era a única opção que ele Não, tinha era na a mão única na opção hora, na né? hora, porque era da banda de abertura. Era da banda de abertura Da mesmo, banda de essa bateria. abertura. Então o negócio de descobrir que não tinha chego o backline foi meio que na hora. Deu Foi na hora problema na logística. mesmo, Exato. cima da hora, Tanto que no entendi. outro dia tava lá, entendeu? Falei, Que legal. loucura, bicho. Ó, tem o Bill Silva aqui, tá dizendo, grande Bruno, comprei a sua aula de pedal duplo e ela é show. Pô, valeu. Obrigado, Que hein? legal. Tamo junto. Valeu, Bill. Breve o Bruno também vai fazer um vídeo aula aqui sobre tocar Angra numa bateria com bumbo de 26, surdo de 20. Não, isso ele não vai fazer, não. Isso aí não vai acontecer, não. Isso não, é brincadeira. Ah, o Drundit, é um nome difícil aqui. Ele tá dizendo, Brunão, sou muito teu fã, sou fã pra cacete. Fico impressionado como aqui no Brasil tem bateras tão bons e tenho muito orgulho disso. E tá mandando aqui o parabéns por essa live. Pô, legal. Valeu por estar aí. A gente também tem muito orgulho do Brasil, dos bateras excelentes que tem no Brasil. Muita gente boa, né, Bruno? A gente boa. estava conversando ontem, eu estava conversando com o Sérgio Melo, e a gente estava falando de quantos caras a gente vem conhecendo. Aliás, desculpa, não foi com o Sérgio, foi com o Salaberry, nós fizemos uma pela manhã, por causa do concurso dele que ele está fazendo agora, e a gente estava batendo um papo como tem gente boa, eles estão recebendo um monte de vídeo de bateristas muito bons lá. Exatamente, cara. Tem muita coisa boa acontecendo, as pessoas estão entendendo o lance da informação, do conhecimento, da internet, e mesmo que a gente demora um pouco, às vezes, para chegar como nação, né? Num patamar que a gente sempre admira de fora, de outras pessoas, mas tem muita gente trabalhando para isso, como você falou, os bateras aí, muita gente boa. Eu vejo em workshops, às vezes abertura de workshops, caras tocando muita batera. Pô, fora os amigos, galera, se for começar a citar aqui os figurões brasileiros excelentes que tem, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Quais foram suas primeiras influências entre bateristas brasileiros, não brasileiros? Eu sei que são vários, mas quais os principais que você destacaria assim, a importância para a tua técnica? Cara, de fora tem muita gente também, mas se fosse elencar algumas pessoas, o Tony Williams é um cara que influenciou bastante numa parte dessa transição para o Fusion, etc. É um cara que eu admiro muito. Tem o Dave Weckl, tem o Simon Phillips, tem o Virgil Donati também. Cara, é muito batera. Hoje em dia, mais contemporâneo, Marco Juliano, eu gosto pra caramba. Nate Smith, vários caras assim excelentes. No Brasil, eu sempre gostei muito do Cuca Teixeira. É um cara também sempre à frente do tempo, muito musical, muito técnico. O Edu Ribeiro, putz, o Edu Ribeiro eu sou assim, fãzaço. Assim, a gente sempre fala aí no WhatsApp e tal, eu sempre falo para ele que, muita inspiração no som do cara. Enfim, tem o Douglas Las Casas também, um cara que eu gosto bastante também, foi meu professor, o Las Casas, e um cara que sempre esteve muito
preocupado com estudo, com levar as pessoas a querer, a ter essa paixão por estudar um instrumento, sabendo que através da educação, né, nesse caso do instrumento, que vai toda uma classe melhorar. Então, todas as pessoas que eu citei são pessoas que também são muito... Eu sempre admirei pessoas que ficam preocupadas com essa questão da educação, do estudo e tal, de levar a coisa para frente, né, de melhorar. Se você melhora a base, você melhora para todo mundo, entendeu? Então, esse mindset serve para qualquer área da educação e do conhecimento, e da bateria não seria diferente. Sobe todo mundo junto ali. Exato. Né? Todo mundo... aliás, ó, tem o Ervin Carter comentando, e eu lembro que muita gente comentava, até antes de você entrar no Angra, tudo, sempre queriam muito fazer essa similaridade, mostrar entre você e o Virgil Donati. E eu sei que você é muito fã dele, mas teve algum momento que te incomodou isso? Que eu lembro que tinha uma época que a galera falava demais dessa comparação cara, eu acho que, de você. Que bom, né? Comparar da minha com o parte, Virgil Donati ainda. Não, da minha parte sempre, é um cara que eu sempre me inspirei bastante também, tive muita influência. Hoje tenho, né, converso com o cara hoje em mensagem, tá? É muito legal assim, poder ter essa aproximação. E para mim não é nada pejorativo, porque olha com quem a gente está falando, né? Então que ótimo, né, as pessoas te associam com coisa que você não gosta, mas sendo que você gosta, qual é o problema? É lógico que no meio do caminho a ideia é sempre você ir trazendo a sua própria linguagem, a sua própria voz, etc. Faz parte, no início de qualquer músico, ter muita influência de algumas pessoas e isso ficar evidente no som, de tanto que você às vezes trabalha aquilo, mas lembrando que é como inspiração para você trazer a sua própria história, não copiar aquela história. Identidade. Então tem muita gente que fica naquela para sempre. E aí não vai acontecer nada, entendeu? Se você ficar sempre naquela, você uma hora tem que deixar algumas coisas de lado e seguir seu próprio caminho. Porque você já tem tanta base, vamos dizer assim, que você consegue construir a sua própria linguagem, seu próprio caminho, sua própria voz na bateria. Então não é problema e não é demérito algum para qualquer pessoa que tem muita influência de algum batera e tenha essa identidade aparecendo, mas numa hora você tem que lembrar que você é você e cada um é cada um. Então, para mim, é tranquilo. Acho que faz parte. Quem quer falar isso pejorativamente, fala. Não vai atingir porque você precisa fazer o seu trabalho, né? Enquanto tem gente, às vezes... Mas eu nem posso dizer... Seria até errado falar dessa forma, porque a maioria dos feedbacks que eu tenho são muito, muito positivos. As pessoas muito legais, sempre acompanhando, sempre estando junto. Aí você tem lá 5% de pessoas que querem falar alguma coisa, mas é aquilo que a gente até conversou internamente uma vez, tipo, hater, que você vai falar do hater, o cara, sim, claro, ele tá comentando na internet sobre o trabalho de outra pessoa e ele mesmo não tá fazendo nada. Aí você vai falar assim, sim. Porque quem tá produzindo não tá comentando coisa ruim no vídeo dos outros. Claro, entendeu? Você não vai ver eu comentando coisa ruim no vídeo do Aquiles, você não vai ver o Aquiles comentando coisa ruim no vídeo do Cuca Teixeira, você vai ver o Cuca comentando alguma coisa no vídeo do Edu Ribeiro. Esses caras, ruim, não vai estar comentando. É sempre coisa positiva, coisa pra frente, admirando a qualidade e tirando o melhor do que você tem. Porque ele sabe que cada um tem uma característica. Então, quem está distribuindo hate assim na internet, geralmente não está produzindo. Porque quem está produzindo, se está comentando, está valorizando alguma característica interessante. E esse é o jogo. Boa. E deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. O Aquiles, eu bati um papo com ele aqui na live semana passada, e então ele já deu o spoiler. Agora, não sei se já tem data, se já pode falar isso. Ele falou do lance que vai rolar você, ele e o Confessori numa live. Exato. E aí? Vai ter uma já vai rolar? Bomba polêmica. Vai ser treta. Maravilhoso casos de família ao vivo, hein? Não é nada, brincadeira. A gente tem um relacionamento tranquilo aí. Vai rolar no dia... Quem vai administrar vai ser a Oprah Winfrey lá? Ela que vai administrar, né? Ela vai falar, vamos ver o que está acontecendo com esse pessoal aí. Ela então, que vai jogar um contra o outro. Exato. A live é muito legal. Tem o Gilson Nascolini, que vai ser meio que o moderador também participando junto. Então é sempre bom para organizar as ideias. Eu também achei super interessante. E a gente vai falar sobre a bateria do Angra. Se eu não me engano, segunda-feira que vem é dia 15? Eu não sei. Se for dia 15... É dia 15, Então vai ser na segunda-feira que vem a live já lá no canal do Aquiles. Inclusive, eu peço para todos os bateras que estão vindo aqui de plantão que ouçam, vejam essa live, não simplesmente pelo fato de gostar ou não da gente ou querer ver alguma coisa ruim, ruim não vai ter, vai ser sempre conteúdo interessante. Mas naquela parte do Superchat que vão doar, quem puder doar, a gente está colocando isso para uma comunidade
que vai distribuir essa forma para pessoas que precisam, seja música, entretenimento, pessoas carentes. Então, todo mundo que doar ali não vai ser para a gente, não vai ser para o Aquiles, não vai ser para o confessório, vai ser para esse pessoal que está distribuindo essa verba para quem realmente está precisando nesse momento. Então, quem puder, quem tiver essa condição de ir para lá, para a live, também para, seja, doar o mínimo que conseguir, já vai ajudar também nesse projeto. Beleza? Então vai tá ser aí, dia a 15... bateria do Angra, dia 15, no canal do Aquiles. Bruno Valverde, Aquiles e Ricardo Confessório, os três juntos. Que legal, hein? É isso Parabéns aí. pela... Bom, se bem que vocês já são amigos, o Aquiles, inclusive, durante esse bate-papo, contou que vocês passaram até o Natal junto e tudo mais, né? Passou o Natal junto, bicho. Foi engraçado. Aí, gente, eles passaram o Natal junto, rolando no chão, dando porrada um no outro. Vixe, Vixe, meu olho roxo, caramba. Ó, o Alan Pereira 98, é o nome dele aqui. Ah, desculpa, Alana Pereira 98. Tá dizendo aqui, tenho 12 anos e quero aprender bateria. Ainda consigo começar a aprender? Sou muito sua fã. E me manda abraço. Quantos anos você falou? 12 anos de idade. Se ela consegue ainda aprender bateria, foi isso? Pois é, acredite não. Se quiser, foi essa a pergunta. Então acho que esse mundo está muito rápido, eu não estou conseguindo pegar. Mas, ó, essa idade é a idade que você pode começar a fazer tudo o que você quiser nessa idade, entendeu? Então, eu recebo muita pergunta de pessoas com, às vezes, 35 anos, 40, 50 anos, perguntando se pode começar. E eu falo, claro que pode. Se você ainda é um organismo vivo, você tem que fazer o mínimo do que você deseja com o instrumento. Seja uma paixão que você descobriu agora com a bateria, ou uma coisa, às vezes, antiga que você sempre quis fazer e nunca começou. Então, nunca é tarde para começar a aprender um instrumento musical, porque além de te ajudar nessa questão física, né, ergonomia, etc., na parte aeróbica também, que a bateria, né, essa academia toda, vai te ajudar nessa parte mental também. Então, traz uma saúde mental e uma saúde física muito interessante. Então, não importa a idade, é ótimo começar a estudar um instrumento, seja bateria ou qualquer outro instrumento. Agora, com 12 anos, você não faz essa pergunta, porque com 12 anos você está apto a fazer qualquer coisa, né? Tendo a sorte, a possibilidade de estar em plenas condições físicas, etc., com certeza é o momento de começar a estudar bateria. Não deixa para depois, porque daqui a 5 anos, se começar a estudar agora, daqui a uns 5 anos, a gente vai se encontrar e você vai falar, eu fui aquela menininha de 12 anos lá, você vai estar tocando muita bateria. Então, começa agora. Legal. Galera que está assistindo, estamos chegando ao final. Quem tem pergunta, escreve aí. A gente já está terminando. O Diego Lima Oficial. Roberto, Bahia aqui na área. Abraço, Bahia. O Bill Silva está dizendo aqui, no Angra cada batera colocou sua cara e identidade. Então, parabéns aos três. E um monte de gente perguntando qual vai ser o horário, qual o horário da live. A live do Aquiles é 10 horas? 10 horas. Não sei se será o horário. 10 horas aqui do Brasil. 22 Beleza, horas. 22 horas. Aí, ó, Daniel, mais um perguntando do horário aqui. É isso, gente. 10 horas. 10 horas da noite, né? 22 horas. Sim. Porque eu sei que esse horário aí, outro dia, eu comecei nesse mesmo horário com o Aquiles, ele disse que eu tava arrancando ele da cama, né? A gente começou a live às 4 horas e falou, cara, a diferença aí... Daí, ô, louco, mas da cama é complicado, porque aqui é meio-dia, né? 4 horas da tarde, aí aqui é meio-dia. Mas enfim, dependendo do que o cara fez à noite, né? Pois é. O cara às vezes ficou estudando muito à noite, de madrugada, esticou um pouquinho. Ó, o Albuquerque Jorge, ele tá fazendo uma pergunta aqui, e nós já conversamos isso no primeiro bloco, que já está salvo no IGTV, Albuquerque. Dá uma olhadinha lá, que ele está perguntando para o Bruno qual que é. Fala do seu curso, Bruno, como funciona. Só lembra aqui para a gente qual que é o site para o cara fazer o curso? www.cursobrunovalverde.com.br. Lá tá todas as descrições do que tem no curso. E como o Roberto disse, no bloco anterior aí a gente falou bastante sobre isso. Então dá uma olhadinha lá ou entra direto no site e você vai ver toda a descrição do curso. Agora, conta pra gente, tem um monte de amigos nossos aqui que usam Evans, que tinham me perguntado mais cedo. O pessoal quer saber sobre esse novo modelo, porque aqui já tem no Brasil a venda, desde já, o que o Bruno vai falar agora, essas peles estão já à venda aqui no Brasil, é o lançamento do ano. Inclusive tem até representante comercial da Musical Express me perguntando, o Bruno usa, não usa? Então... Fala para ele dar a impressão dele, seja ela qual for, boa, ruim, a gente precisa saber o que é a UV2, que eu estou a semana inteira aqui falando sobre ela, mas vindo diretamente de quem está usando aí. E aí, Evans UV2, explica para a gente.
Cara, essa é uma pele que... Sabe aquelas coisas na vida que você acha que... Bom, não dá pra fazer mais. Acho que já está estagnado, não tem mais o que fazer. Esse é o padrão que a gente tem. Os caras fizeram essa pele e eu me surpreendi muito, cara. Me surpreendi muito, porque eu sempre usei aquele conceito que a gente já conversou nos bastidores da UV1 para gravações, e porque ela tem um filme simples e tem uma sonoridade muito boa. E pro ao vivo no Angra, como tinha que tocar pesado e queria uma pele que durasse mais, eu usava a Heavyweight, né? E uso também ainda. Só que veio a UV2, que juntou o timbre da UV1 e uma durabilidade muito boa, muito próxima à Heavyweight, né? Então, assim, de durabilidade, Heavyweight realmente é aquela que a gente comentou, você pode tocar ela por 40 anos e ela vai estar lá, entendeu? Então, é uma coisa particular dela. Mas aí você tem a questão do timbre. Cara, a UV2, ela tem um timbre excelente, excelente, é incrível, assim. É uma pele de filme duplo, né? Ou seja, veio para ser uma dobra da UV1, eu acho que justamente pensando na durabilidade também, mas os caras conseguiram preservar uma coisa que é muito difícil quando você vai falar de pele de filme duplo, que é a sonoridade. É muito difícil você preservar uma sonoridade de uma pele de filme simples, porque você tem esse contato mais direto com o tambor e valoriza mais as características do tambor, porque é um filme menor em contato com o instrumento, né? Em contato com as bordas do instrumento. Só que a UV2, por algum motivo, não sei qual é a mágica, ela tem um timbre incrível. Inclusive, as últimas gravações que eu fiz aqui, eu usei o V2, nem usei a UV1, que é uma pele excelente, porque é umas músicas que eu ia tocar um pouco, que não é nem uma música tão pesada, mas porque eu ia tocar com um pouco mais de pegada e queria que durasse mais. Porque como a gente está no meio da pandemia, inclusive isso é uma coisa interessante, eles estão bloqueando aqui alguns pedidos, justamente para, enfim, a fábrica estava fechada em Nova York. Claro. Então teve que dar uma segurada. Ou seja, se eu ficasse usando o V1 para algumas gravações que eu ia fazer aqui, eu tinha que usar muito mais peles, porque ela tem menos durabilidade, porque o foco é maior no timbre. Então o V2, além de ter um timbre excelente, eu ainda tive essa durabilidade, ou seja, casou perfeito para esse momento para mim, porque eu preciso de menos peles, porque está difícil a distribuição e o timbre está muito bom lá. Então... E ela valorizou nesse sentido que você está dizendo, o som do tambor você realmente ouve. Exato. Você está usando ela o quê? Numa referência? Eu estou usando Então, eu estou usando ela na caixa, inicialmente. Né? Eu peguei as peles para os tambores também. É um teste que eu quero fazer depois. De fazer esse switch assim, para a pele mais porosa. E para começar, eu já vou começar com o V2 depois. Mas falando da caixa, eu usei ela numa caixa de alumínio. Que legal. E foi excelente. Eu usei ela numa caixa de madeira também. Então, assim, eu tive os dois mundos aí da madeira e do caixa mais metal. E, cara, eu tô realmente impressionado com essa pele. Eu acho que essa vai ser a minha pele principal, seja para ao vivo ou para gravação agora. Que legal. Eu achei que não dava para melhorar. Então, pois é. Todo ano tem inovação na Evans, né? Eu sempre falo pro pessoal, é incrível, pronto, já não precisa mais criar mais nada. Aí os caras vão lá e colocam a bordinha do 360. A Heavyweight, por exemplo, foi essa a questão, né? A gente sempre comentava de qual a pele que eu vou conseguir ter um timbre legal, com uma durabilidade incrível, justamente para tocar no Angra e tal. Aí veio a Heavyweight, que eu usei assim para todas as turnês que eu fiz agora, eu usei sempre a Heavyweight, porque realmente é uma pele que dura para sempre. E aí agora veio a UV2, que juntou essa especificidade do timbre que eu gostei muito da UV1, que para gravar, inclusive produtores, o Jens lá, que inclusive o Sepultura também gravou, né, o Eloy e tal, o cara adora. Aliás, eu me lembro que na época ele te falou, o Jens, né? O nome dele? Jens, yes. Sim. Eu lembro que você me contou que ele disse, nem aparece aqui com outra pele, que vai ser essa aqui e acabou. Acho que não tinha nem sido lançado ainda o V1. Se eu não estiver enganado, acho que era na verdade, primeiras, assim. Eu não conhecia, porque justamente eu acho que se não tivesse lançado, eu tinha acabado de lançar. Talvez só na Europa, eu não sei. No Brasil, e ele, pra galera entender do Jens, ele é um cara que tem o ouvido absoluto, ele é um cara é da afinação absurdo, dele. Né? Se você estiver no meio da música e der uma desafinada assim não dá pra falar de 16avos de desafinação no tambor, ele para a música, vou afinar esse tambor. Tava no meu melhor take, meu. Afinação em primeiro lugar. Então ele se preocupa muito, ele tem um ouvido incrível para bateria, e ele usava outros modelos de pele, outras marcas, mas quando ele descobriu a UV1, ele me apresentou e não troca mais a UV1 para gravar na caixa, é o que ele mais gosta. Então ele meio que obrigou a testar essa pele, porque eu ia usar a Power Center Reverse Dot, que eu gosto bastante também, porque ela é mais fina, mas ela tem ali o dot no meio que segura
um pouco dessa questão da durabilidade. Falei, bom, vai ser uma pele que vai ser um filme mais fino, mas tem o DOT, então vai segurar um pouco. Aí ele falou, não, olha isso aqui. Meu Deus, quando eu coloquei na caixa eu desacreditei, né? E nessa caixa de aço, que você fez o teste da UV2, como que ela se portou assim? Por exemplo, essa ressonância da caixa de aço, como que está funcionando junto com a UV2? Tá, a UV2, ela, obviamente, por ser filme duplo, ela segura um pouco mais os harmônicos, né? Não é igual ao V1, que soa muito mais a ressonância. Então, ela segura um pouco mais os harmônicos. Então, assim, ela tem uma afinação já muito mais rápida também. Porque vários daqueles harmônicos que são muito mais minuciosos, você já começa a tirar já de saída, né? Então, assim, para quem quer uma coisa mais prática também, a UV2 ela vai ter essa característica de já estar um pouco mais afinada no tambor. Legal. Lógico que você vai ter que tirar na mão as coisas que você quer. Então você vai lá, afina, vai tirando os harmônicos, vai chegando na afinação que você quer. E uma coisa legal também de comentar, que ela funciona, eu usei numa gravação que eu ia fazer, uma caixa muito grave, não é tão grande, mas é de 6,5. É mais do que eu costumo usar, que é 14%. Só que eu usei floating? Não, eu usei uma Sensitone também, de brass. Sensitone. De 6,5. Ou seja, é uma caixa um pouquinho mais, né, mais larga. E eu usava uma característica muito grave, essa caixa, muito grave. Usei o V2 também. Cara, funcionou muito bem. Então, para quem quer, seja uma característica de uma pele de médio agudo, que tem uma afinação incrível, um timbre bom, o V2. E quem quer o grave, o V2 também vai funcionar muito bem. Então, eu usei, além de usar na caixa de metal, na caixa de madeira, eu usei com afinação aguda e afinação grave. E incrível. Pela construção técnica dela, eu já imaginava que ela fosse altamente versátil, que é o que você está dizendo, né? Sim, que ela chegou realmente há pouco tempo aqui no Brasil, até para quem quer conhecer mais a fundo, já está à venda. A mesma história, não achou na loja, mesmo porque é novidade, às vezes o lojista ainda não adquiriu, pede para ele que ele encomenda com a Musical Express. Cara, mas eu vou dizer para você que das últimas coisas que eu testei, realmente essa é uma das coisas mais surpreendentes ao V2. Assim, isso sem corporativismo, aqui eu tô falando de batera para batera. Eu acho que nem isso eu falei na época da Heavyweight, que eu gosto pra caramba. Mas a V2 me surpreendeu assim muito, muito mesmo, muito. Foi tipo uma coisa que eu acho que quando a galera começar a conhecer mais dessa pele, eu acho que ela deve começar a ser uma pele, tipo, aquelas peles das preferidas. Seja de qualquer marca, dúvida. sabe assim? É uma pele que eu acho que vai ser das preferidas. Porque ela é muito boa dúvida mesmo. E eu ainda que sou fã da G2 porosa, nossa, quando apareceu a V2, falei, nossa, é o que tinha também na G2, só que melhorado também, né? Questão de durabilidade, de porosidade também. Exatamente. Né? Outros fatores aí. Galera, estamos terminando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vi uma pergunta aqui de um cara que pediu, pelo amor de Deus, aqui ele escreveu em caps lock, e acho que ele ficou para trás aqui, que eu acho que ele já tinha perguntado várias vezes. Por favor, achei ele aqui, ó, é o Lucas Pena Ribeiro. Uma das várias vezes que ele escreveu pergunta para ele com quem ele estudou pedal duplo. E várias vezes ele quer saber com quem você estudou pedal duplo. Então essa vai ficar para a semana que vem. Cara, compre meu vídeo aula lá, compre meu curso e lá eu tô falando. Lá eu explico tudo no meu curso de pedal duplo. Não, vamos lá. O pedal e que não deixa de ser também. Depois, lembra para ele aí como que ele entra aí e passa de novo o seu site do curso. Mas com quem que você pegou? Beleza. Eu comecei a entrar pedal mais duplo? Profundamente no mundo dos dois bumbos. Foi com um professor que eu tive que chama, né, na verdade, pelo amor de Deus. O cara tá aí plenamente vivo. É o Pipe Joares. É um cara também lá do ABC. Um cara que tocava muito metal e tinha uma técnica incrível e me apresentou, inclusive, os double strokes nos dois bumbos. Né? Foi ali com ele que eu comecei a estudar. Todo mundo acha que foi com influência até, inclusive, por ser o cara que mais expôs isso, o Virgil Donati, né? Mas, na verdade, ele que me apresentou, inclusive, o Virgil depois. Mas ele já fazia o double. Então, a primeira vez que eu vi alguém fazendo o double nos dois bumbos foi com ele. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei bem impressionado. Então, o Pipe Joares foi esse professor que me introduziu mais no lance dos dois bumbos. E foi aí que comecei a me interessar e pesquisar demais. Aí foi que eu segui, né, obviamente depois por conta própria, me aprofundando muito mais. Mas foi ele que me apresentou essa ideia principal de usar os dois bumbos e o pé esquerdo não mais como um pé qualquer ali que está só para fazer um acompanhamento. Né? Então foi dali que eu descobri que você pode usar isso como parte da sua linguagem
para qualquer estilo que você vai colocar. E aí o cara vai perguntar, mas você vai colocar pedal duplo onde? No Fusion, no Jazz? Sim, vai ver o Dave Weckl tocando a música... Pois é. Perpetual Motion, não lembro. Bom, enfim, que é uma música do Weckl, que ele faz uma condução de songo na música, e ele usa o pé esquerdo, bumbo esquerdo. E a música é um songo meio latinão, meio aquele latino fusion dos Estados Unidos, ele tocando pra caramba e usando o pedal duplo para fazer a condução da música. Ou seja, não é quebrando barreiras aí, né, do preconceito, né? Então, assim, é muito, muito legal. Dá pra usar em todo estilo, se você usar com criatividade. Outra coisa, falando do meu curso, tem meu curso de pedal duplo que chama Pedal Duplo em Alto Nível. E lá eu passo todas as questões do pedal duplo, desde o mais básico até o mais avançado também, todo o posicionamento, falo de singles e de doubles, então vale muito a pena aí conferir também. Para entrar nesse, é só colocar pedalduploemaltonível.com.br, você vai ver toda a descrição do que tem no curso também. Bom, pedal eu queria fazer em alto nível, exato, né? pedalduploemaltonível.com.br. Mas, como a gente está aqui, ó, eu vi um comentário que eu quero dar um salve aqui, que é o Rafael Pensado. Também mora aqui. Ele tá aí? É um cara também. Não vi ele ali, não. Deu maior força aqui para mim também na época, na gravação, na pré-produção do disco do Kiko. Estava sempre presente ali no estúdio e foi muito gente boa. Então, quero mandar um abraço ali, ó, bem forte para você, Rafael Pensado. Quando passar essa loucura toda, a gente tem que sentar para tomar um café, hein? Abração, Rafael Pensado. Abração meu também. Pô, gente finíssima. Faz tempo que a gente não se vê, porque já faz tempo que ele tá aí, né? Exato. E acho que nas passagens dele aqui pelo Brasil a gente acabou não se vendo. Abração, Rafael, abração a todos que assistiram. Muita gente aqui escrevendo, muito obrigado. Era para ser uma live aí de uma hora e pouquinho, já estão passamos já de 1h30. Muita gente aqui falando que é seu fã, muita gente mandando abraço, dizendo salve Brunão, Brunão é o melhor. Aliás, tem uma fã aqui que eu acho que eu sei quem é, hein? Camille Vilela, tá dizendo meu batera favorito, a sua esposa. Ai dela, seu ela, né? Favorito. Abração para ela também. Obrigado a todos que participaram. Olha, gente pra caramba aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Lá, agora sim eu vi o Rafael Pensado ali. Redondando é o cara do bis. Grande Rafael Pensado. Rafael, me contaram aí que você conhece uma caveirinha aí, que anda aí perdido em Los Angeles, aí do Megadeth. Aí. Me sabe que você é muito amigo do Vic aí. Depois você me conta melhor essa história aí, hein, Rafael? Que eu sei que eu não posso contar aqui. Bruno, muito obrigado. Cara, tamo junto. Obrigado você aí sabe por... que você pode contar sempre que você quiser. Você é um cara, sempre foi gente boa demais e conhece todo dia. É até difícil falar de característica de pele aqui com você, né? Então eu fico... Você é o cara que sabe de todas aí Eu já fiz várias consultas com você quando eu precisava entender um pouco mais de algumas peles. E você sempre me ajudou muito. Então eu quero agradecer também esse espaço de estar junto com vocês. Espero que esse canal aqui, Express Batera, cresça muito. E com a sua moderação aí, sempre muito legal a galera dando um feedback incrível. Muito obrigado, valeu mesmo. E muito obrigado por essa parceria já de tantos anos aí, Evans e Promark. E mesma coisa, conte conosco sempre. Tamo junto. Obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu. Semana que vem tem um monte de entrevistas legais, a gente vai avisar aqui em breve. Aliás, Bruno, você falou agora para a galera ficar sabendo, dia 16. Então é terça-feira que vem, tem lançamento do Kiko, é isso? Exato, dia 16, semana que vem, tem o lançamento de um single do Kiko, do disco novo que eu gravei. E é uma música, cara, bem legal. Eu gosto bastante. Legal. Estaremos aqui acompanhando. Obrigado, galera. Quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, põe máscara, lava muito a mão, se cuidem, tenham saúde e nos falamos em breve. É isso aí. Obrigado, valeu, Bruno. Abração para todos aí também. Até mais.